Os 4 tipos de teatro, com base na mudança de script e na mudança de performance. Existem 4 tipos de teatro e eles se dividem em 2 eixos, né? Muita criação de experiência se baseia em visões bastante cartesianas, em que, nesse caso, a gente tem um eixo horizontal em que há uma mudança de script. Eu posso ter um script definido, estático, ou eu posso ter um script dinâmico, ou seja, o meu roteiro muda de acordo com a situação ou não. Se é estático, não muda, se muda com a situação, ele é dinâmico. Já o outro eixo, ele é um eixo que fala de performance, em que eu posso ter uma performance que muda com a situação, ela é dinâmica, ou ela não muda com a situação, ela é estática. No caso do teatro de improviso, ele é um teatro em que tem um roteiro dinâmico com uma performance dinâmica, né? Um script dinâmico com uma performance dinâmica. É como se fosse o exemplo de um vendedor de uma loja que vende de tudo e que atende vários tipos de clientes. Ele precisa mudar a sua performance e mudar o seu roteiro de acordo com o que ele vende para cada tipo de pessoa diferente. O teatro de plataforma é um teatro que tem o script ou roteiro estático e ele tem a sua performance também estática. Então ele é o extremo oposto de um teatro de improviso. Nesse caso, eu preciso manter o meu roteiro e manter a minha performance independentemente do que eu estou fazendo. Nesse caso, é como se eu tivesse uma palestra bem montada e eu usasse essa mesma palestra independentemente de cada público que me assiste. Eu faço sempre a mesma palestra, sempre com o mesmo roteiro. O teatro de combinação é um teatro que tem um roteiro dinâmico com uma performance estática. Nesse caso, eu vario aquilo que eu levo para o meu consumidor, mas mantenho sempre a minha mesma performance. É como se eu tivesse alguém muito bem treinado para facilitar workshops, em que ele sempre vai ter a sua performance, mantendo as suas características, mas o conteúdo daquele workshop feito, ele vai variar de acordo com o meu consumidor, de acordo com o que eu preciso levar para ele como conteúdo. Já o último tipo de teatro é o teatro de rua, um teatro em que eu tenho um roteiro estático com uma performance dinâmica. Eu mantenho sempre o mesmo roteiro para diferentes tipos de público que eu preciso atuar. Eu faço diferentes performances usando sempre o mesmo roteiro. Nesse caso, é como se eu tivesse um bom exemplo, talvez vale a pena assistir esse filme, que é o Pike Place Fish Market, que é um videozinho que tem no YouTube em que ele sempre tem o mesmo roteiro, são vendedores de peixe que variam a forma como eles vendem aquele peixe, mas o roteiro ele é sempre o mesmo em que eles fazem uma performance de acordo com cada pessoa que vem. Então, se, por exemplo, numa parte do vídeo, ele vai brincar com um polvo, uma lula, se eu não me engano, atrás de uma criança e a criança tem uma reação negativa àquilo, né, àquela performance. Então ele precisa mudar a performance para um roteiro que é o mesmo. Então é legal entender essa diferença de performance para o mesmo roteiro. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos não necessariamente de uma experiência, porque como eu falei em outros vídeos, a experiência precisa ter uma conexão emocional, uma personalização muito grande com as pessoas. Podem ser exemplos de tentativa de criação de experiência, mas para serem de fato é preciso criar essa conexão afetiva. Mas são excelentes exemplos para entender essa diferença, né, de estático e dinâmico, tanto para roteiro quanto para performance.